Atrevi-me a chamar-lhe pai. Capítulo 5. A encruzilhada. Ó Pai, meu Pai, Deus Pai. Hesitantemente, disse o nome dele em voz alta. Tentei maneiras diferentes de falar com ele. E então, como se algo se houvesse desfeito dentro de mim, descobri que acreditava que deveras ele me ouvia. Assim como meu pai terreno sempre o havia feito. Pai, ó meu Pai, Deus, clamei com confiança crescente. Minha voz parecia inusitadamente alta no grande quarto, enquanto me ajoelhava no tapete ao lado da cama. De repente, aquele quarto já não estava vazio. Ele estava lá. Eu podia perceber sua presença. Podia sentir-lhe a mão colocada gentilmente sobre minha cabeça. Era como se eu pudesse ver seus olhos, cheios de amor e compaixão. Ele estava tão perto que coloquei minha cabeça sobre seus joelhos, como a criancinha sentada aos pés do pai. Fiquei ali ajoelhada por um longo tempo, soluçando quietamente, flutuando em seu amor. Conversei com ele. Pedi desculpas por não o ter conhecido antes. E de novo sua compaixão amorosa, como um cálido cobertor, envolveu-me toda. Reconheci ser essa a mesma presença amorosa que havia encontrado naquela tarde fragante em meu jardim. A mesma presença que muitas vezes havia sentido ao ler a Bíblia. Estou confusa, pai, disse eu. Tenho de acertar uma coisa imediatamente. Levei a mão à mesa de cabeceira, onde tinha a Bíblia e o Alcorão lado a lado. Apanhei ambos os livros e levantei-os, um em cada mão. Qual, pai? Disse eu. Qual destes é o teu livro? Então, uma coisa admirável aconteceu. Nada igual jamais havia acontecido em minha vida. Ouvi uma voz dentro de mim, uma voz que me falava tão claramente como se eu repetisse as palavras mentalmente. Palavras afáveis e ao mesmo tempo cheias de autoridade. Em qual dos livros você me conhece como pai? Respondi, na Bíblia. Era disso que eu precisava. Agora não havia dúvida em minha mente sobre qual livro era o dele. Olhei para o relógio e fiquei admirada ao descobrir que haviam passado 3 horas. Entretanto, eu não estava cansada. Desejava continuar orando. Queria ler a Bíblia, pois agora sabia que meu pai falaria por intermédio dela. Só fui para a cama quando percebi que minha saúde o exigia. Mais cedo na manhã seguinte, disse às criadas que não queria ser perturbada. Peguei de novo a Bíblia e reclinei-me no divã. Principiando com Mateus, comecei a ler o Novo Testamento palavra por palavra. Fiquei impressionada por ter Deus falado a seu povo em sonhos, 5 vezes na primeira parte de Mateus. Falou com José a respeito de Maria. Advertiu os sábios quanto a Herodes, e 3 vezes mais dirigiu-se a José a respeito da proteção ao menino Jesus. Todo o tempo que eu podia encontrar para a Bíblia ainda era pouco. Tudo que eu lia parecia dirigir-me para algum tipo de comunhão mais íntima com Deus. Encontrei-me numa grande encruzilhada. Tinha encontrado pessoalmente o Deus Pai. Sabia dentro do coração que devia entregar-me totalmente a seu filho Jesus, ou então voltar-lhe as costas por completo. Tinha certeza de que todos que o amavam me aconselhariam a dar as costas a Jesus. Veio-me à mente a lembrança de um dia especial e precioso, muitos anos atrás, quando meu pai me levou à mesquita de nossa família. Estávamos a sós.
Entramos na câmara de abóbada alta. Pegando-me pela mão, papai contou-me com grande orgulho e forte identificação que 20 gerações de nossa família haviam cultuado ali. Que privilégio é o seu, minha pequena Kisha, de fazer parte desta verdade antiga. Pensei em Toone. Por certo que essa jovem mulher já tinha problemas suficientes. E também havia meus outros filhos. Embora vivessem longe, eles também ficariam magoados se eu me tornasse cristã. E também havia meu tio Faté, que me observara com tanto orgulho no dia em que completei 4 anos, 4 meses e 4 dias de idade e comecei a aprender a ler o Alcorão. E havia a amada tia Amina e todos os meus outros parentes, algumas centenas de tios, tias e primos. No Oriente, a família torna-se biraderi, uma comunidade, e cada membro é responsável pelo outro. Eu podia magoar a família de muitas maneiras. Podia até mesmo interferir no casamento de minhas sobrinhas, uma vez que teriam de viver à sombra de minha decisão se eu escolhesse unir-me aos varredores de ruas. Contudo, acima de tudo, preocupava-me com meu netinho Mamude. O que lhe aconteceria? Meu coração deu um pulo ao pensar no pai de Mamude. Era um homem muito fútil, que podia muito bem tentar tirar meu menino, se eu me tornasse cristã, o que claramente mostraria minha instabilidade mental. Nesse dia, enquanto lia e meditava em meu quarto, esses pensamentos queimaram meu coração, ao reconhecer a dor que eu poderia infligir aos outros. Tal pensamento tornou-se demais para mim. Levantei-me chorando. Enrolei-me num chale e saí para o jardim frio, o meu refúgio, onde parecia poder pensar melhor. Ó Senhor, clamei, enquanto andava pelo caminho encascalhado. Será que realmente desejas que eu deixe minha família? Pode um Deus de amor desejar que eu faça os outros sofrerem? E na escuridão de meu desespero, tudo que podia ouvir eram suas palavras, as palavras que acabara de ler em Mateus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Esse Jesus não contemporizava, não aceitava competição. Suas palavras eram duras e constrangedoras, palavras que eu não queria ouvir. Basta, não podia mais suportar a pressão da decisão. Impulsivamente corri para casa. Mandei chamar Manzur e disse à caseira espantada que eu iria a Rawalpindi. Ficaria fora por alguns dias. Se precisasse de mim, poderia encontrar-me em casa da minha filha. Manzur levou-me a Rawalpindi, onde passei vários dias fazendo compras. Brinquedos para Mamude, perfumes e saris para mim. Não fiquei surpresa, ao continuar minhas compras, de encontrar-me afastando do calor da presença de Deus. Certa vez, quando um balconista desenrolava certa peça de fazenda, mostrando-me as gemas bordadas num desenho rico, de súbito vi a forma da cruz no padrão. Murmurei qualquer coisa e fugi. Na manhã seguinte, voltei ao ar, sem a determinação de permanecer muçulmana e sem a determinação de tornar-me cristã. Então, certa noite, ao descontrair-me ao lado da lareira, apanhei a Bíblia de novo. Mamude dormia. A sala de estar estava em silêncio. O vento do jardim batia contra as janelas, o fogo crepitava. Eu havia lido todos os evangelhos e o livro de Atos, e nessa noite havia chegado ao último livro da Bíblia. Apocalipse fascinava-me, embora compreendesse muito pouco dele. Lia como se estivesse sendo guiada, cheia de uma confiança estranha. Então, de repente, cheguei a uma sentença que fez o quarto rodopiar.
Era o versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Faltou-me o fôlego e o livro caiu-me ao colo. Esse era meu sonho, o sonho que Jesus havia ceado comigo. Na época em que tive esse sonho, eu não havia lido o livro de Apocalipse. Fechei os olhos e, uma vez mais, podia ver Jesus sentado à mesa em minha frente. Podia ver-lhe o sorriso afetuoso, sua aceitação. E a glória também estava lá. Do mesmo modo que estivera com o Pai, era a glória que pertencia à sua presença. Agora eu sabia que meu sonho tinha vindo de Deus. O caminho estava claro. Eu podia aceitá-lo ou rejeitá-lo. Eu podia abrir a porta, pedir-lhe que entrasse permanentemente, ou podia fechar-lhe a porta. Teria de tomar a decisão já, de uma maneira ou de outra. Tomei minha decisão e ajoelhei-me à frente da lareira. Ó Deus, não esperes nem mais um instante. Por favor, entre em minha vida. Meu ser inteiro está aberto para ti. Não foi preciso lutar nem me preocupar acerca do que aconteceria. Havia dito sim. Cristo estava agora em minha vida, e eu o sabia. Que coisa mais linda! Em poucos dias eu havia encontrado Deus Pai e depois Deus Filho. Levantei-me e comecei a preparar-me para dormir, com a mente em torvelinho. Será que eu ousaria dar um passo mais? Lembrei-me de que no livro de Atos, no dia de Pentecoste, Jesus havia batizado seus seguidores com o Espírito Santo. Devia eu seguir esse mesmo padrão? Senhor, disse eu, enquanto descansava a cabeça no travesseiro, não tenho ninguém para dirigir-me a não ser o Senhor mesmo. Se desejas que eu receba o batismo no Espírito Santo, então, é claro, desejo o que tu desejas. Estou pronta. Sabendo que havia colocado a mim mesma completamente em suas mãos, adormeci. Era ainda escuro quando acordei num estado de expectativa. Vibrando naquela madrugada de 24 de dezembro de 1966, olhei para o relógio fluorescente e os ponteiros marcavam 3 horas da madrugada. O quarto estava muito frio, mas eu queimava de emoção. Arrastei-me para fora da cama e caí de joelhos no tapete frio. Ao levantar os olhos, parecia estar olhando para uma grande luz. Lágrimas quentes escorriam-me pelas faces, enquanto levantava as mãos para ele e clamava: Ó Deus Pai, batiza-me com teu Espírito Santo. Peguei a Bíblia e abria onde o Senhor dizia: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 5. Senhor, clamei, se estas palavras tuas forem verdadeiras, então dai-me esse batismo agora. Amontoei-me no chão frio com o rosto em terra e continuei a clamar. Senhor, solucei. Não desejo levantar-me deste lugar até que me des esse batismo. De repente fiquei cheia de espanto e admiração, pois naquele quarto silente, antes do nascer do sol, eu vi o rosto dele. Algo passou através de mim, ondas após ondas de um oceano purificador, inundando-me até as pontas dos dedos das mãos e dos pés, lavando minha alma. Então as ondas poderosas diminuíram de intensidade. O oceano celestial aquietou-se. Eu estava completamente limpa. A alegria explodiu dentro de mim, e clamei, louvando-o e agradecendo-lhe. Horas mais tarde, senti o Senhor erguer-me. Ele desejava que eu me levantasse. Olhei para fora das janelas e vi que já era quase aurora. Ó Senhor, disse eu, enquanto me deitava na cama, será que o céu do qual tu falas é melhor do que isto? Conhecer-te é alegria, adorar-te é felicidade, estar perto de ti é paz, e isto é céu. Duvido que tenha dormido 2 horas naquela madrugada. Parecia não ter passado tempo nenhum quando minhas criadas entraram para ajudar-me a vestir.
Foi a primeira manhã que me lembre em que não tinha nenhuma palavra dura contra elas. Ao contrário, reinava certa atmosfera de calma e paz no quarto inundado de sol. Raichan até murmurou uma canção enquanto me escovava o cabelo, coisa que nunca havia feito antes. Durante todo aquele dia andei pela casa, louvando a Deus silentemente, quase não podendo conter a alegria interior. Na hora do almoço, Mahmoud tirou os olhos das panquecas e disse: Mamãe, a senhora está tão sorridente. O que lhe aconteceu? Passei a mão pela cabeça dele, emaranhando-lhe o cabelo preto e lustroso. Dê-lhe um pouco de halva, disse ao cozinheiro. Esse prato feito de trigo, manteiga e açúcar era o seu doce favorito. Disse a Mahmoud que celebraríamos o Natal na casa dos Mitchell. Natal? Disse Mahmoud. É um feriado, disse eu, parecido com o Ramadã. Isso Mahmoud compreendia. Ramadã era o mês do ano muçulmano, em que Maomé recebeu sua primeira revelação, de modo que nesse mês, todo ano, os muçulmanos jejuam do nascer do sol ao pôr do sol, quando os tambores trovejam nas mesquitas e enchemos-nos de guloseimas, doces frutos amargos, folhas de espinafre fritas em manteiga, berinjela delicadamente cozida e cabobs suculentos. O Natal, supunha eu, devia parecer um pouco com o Ramadã, e estava certa. Quando David foi nos encontrar à porta de sua casa, delicioso cheiro de comida recendia ao seu redor, e ouviam-se risos dentro da casa. Entrem, entrem, exclamou ele, levando-nos para uma sala de estar, cheia do espírito festivo. Uma árvore de Natal brilhava no canto, e o riso dos dois filhos de Mitchell, um pouquinho mais velhos que Mahmoud, escapava de outro quarto. Mahmoud alegremente uniu-se a eles no brinquedo. Já não podia mais conter minha alegria. David, exclamei, usando seu primeiro nome, sem nem mesmo perceber. Agora sou cristã. Fui batizada com o Espírito Santo. Ele olhou para mim por alguns instantes e então levou-me para dentro da casa. Quem lhe falou acerca do batismo no Espírito Santo? Perguntou ele, os olhos de cor cinza bem abertos. Ele começou a rir alegremente e a louvar a Deus. Ao ouvir suas aleluias, Sinov entrou correndo na sala, vindo da cozinha, e David perguntou-me novamente. Quem lhe contou? Jesus contou-me, sorri. Li-o no livro de Atos, pediu a Deus e o recebi. Tanto David como Sinov pareciam desnorteados. Então correram para mim. Sinov colocou os braços ao meu redor e desfez-se em lágrimas. David uniu-se a ela. Então nós três, de braços dados, louvamos a Deus pelo que fizera. Nessa noite comecei um diário de todas as coisas maravilhosas que o Senhor estava fazendo por mim. Se eu morresse e não tinha ideia do que poderia acontecer a mim, uma vez que se espalhasse a notícia de eu ter me tornado cristã, queria pelo menos que esse registro da minha experiência permanecesse. Enquanto escrevia minhas experiências, não tinha ideia de que Deus fazia preparações a fim de começar a minha educação.